Olá, bem-vindo ao Desaplaudido. Eu vou contar um relato para você. A Justiça Divina. Antes de tudo, já chega no like no início do vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal. Vamos pro relato. Júlio, o rapaz que me conta esse relato, diz que tem um casal de amigos que mais ou menos em 2017 veio para cá, para a Escócia, para motivos de trabalho, por conta de motivos de trabalhos. E eles têm dois filhos. O mais velho tem 8 anos e o mais novo tem 5 anos. E que alguns dias antes de viajar, teve uma festa lá no Brasil de despedidas e ficaram 9 anos aqui na Escócia e depois já voltaram para o Brasil. E quando eles se reencontraram, ficou surpresa com os filhos deles. As crianças se tornaram adolescentes de se causar admiração pelo bom comportamento, boa educação. Depois de ter passado essa temporada aqui na Escócia, adolescentes, né? Isso é uma surpresa. Amorosos, respeitadores, uma lindeza de adolescente. Raridade. E o que ela relata é que quem contou foi esse amigo dela, que é o pai das duas crianças. Ele conta que quando eles vieram aqui para a Escócia, eles passaram a maior parte da escola, enquanto os pais trabalhavam. E o caçula estudava numa escola em que ele era muito perseguido pelo diretor sem motivo aparente. Ele chegava em casa muitas vezes e a criança reclamava sobre o diretor, que estava sendo chato, perseguido, enchendo o saco do menino. O assistente desse diretor era conhecido do casal, foi quem ajudou ele matricular nessa escola. E aí ele tentava minimizar a situação para que estava tudo bem. Mas chegou um dia que a situação foi ao máximo. Era mais ou menos na hora do intervalo, o diretor passou junto com o assistente dele, né, no corredor, e o filho desse amigo começou a rir. Ele achou que estava rindo dele, e não rindo ali de uma conversa entre eles. Achou que ele estava sendo zombado, que não era verdade. Enfurecido, o diretor partiu para cima do menino, dizendo que ia conversar com ele, que ia resolver ali aquele problema. Uma criança de 5 anos. Enquanto o diretor estava indo para cima do moleque, o assistente segurou ele e energicamente impediu que tivesse acontecido, né? Que ele estava com raiva, ele ia partir para cima, talvez até agredir o menino. Mais ou menos com aquela cena, ele ficou assustado, chegou em casa e contou para os pais, né? Só que aí a mãe decidiu não contar pro pai, com medo da reação do pai, com medo do pai querer ir lá e quebrar o pau. Depois de ter sofrido tanto para conseguir a vaga, né? Ela decidiu não contar pro pai e mandar ele normalmente para a escola, porque eles precisavam trabalhar, não tinha com quem deixar os filhos, né? E aí eles pensaram, não vai acontecer de novo. Porém, no dia seguinte, em alguns dias depois também, o diretor não foi mais para a escola. Ele não estava mais indo trabalhar. Passado alguns dias, o amigo do pai da criança, o assessor que segurou o diretor na hora lá do babado, recebeu uma ligação no trabalho dele e era o diretor querendo conversar com ele. Aí eles marcaram um horário no dia seguinte e aí até o pai da criança também foi até a escola para conversar sobre o que estava acontecendo, sobre essa situação. Ele foi recebido pela secretária quando chegou lá no colégio, que levou até a sala do diretor. Quando ele chegou lá, ele viu o diretor todo engessado, com os braços todos engessados, e aí estranhou, né, aquela situação. Aí o diretor cumprimentou, conforme podia, né? Logo já foi perguntando, o que o seu filho é? O que ele tem? O homem, sem entender nada, perguntou, por quê? E o diretor respondeu, uai, você não sabe? Você não sabe o que aconteceu? E o pai não sabia, porque era segredo, a mãe não contou. E aí ele contou que alguns dias atrás ele tinha ido, né, para repreender o filho dele, mas foi impedido. E fez uma confissão um pouco muito louca para o pai. Ele disse que naquele dia do ocorrido, foi para casa, fez o que tinha que fazer e foi se deitar. Quando ele já estava quase pegando no sono, ele sentiu uma presença poderosa indo para cima dele. Nisso ele viu como se fosse uma mão vindo na direção dele e deu um soco na boca dele, que ele ficou com a mandíbula mole. Depois ele foi virado de lado com uma força descomunal e sentiu como um solavanco nas costelas. Daí ele ouviu uma voz na mente dele que vinha desse ser com uma certa autoridade e disse para ele: Deixe esse menino em paz. E desapareceu. Com muita dificuldade, ele levou a mão na boca e sentiu que estava tudo amolecido também, depois de um socão na boca, né? Ele teve que ser levado ao médico, onde constatou que, via raio-x, ele estava com as costelas estragadas, quebradas. E por isso o gesso. O pai ficou assustado com toda essa história, mas também ficou
feliz, né, que que o filho dele tinha sido deixado em paz e que estava tudo mais tranquilo. E essa foi a nossa história. E aí, vocês acreditam que isso possa acontecer? Que cada um de nós tenemos um anjo da guarda que possa proteger a gente, ainda mais uma criança inocente, né, que só tinha 5 anos? Já pensou? E eu já li relatos também pela internet, já vi em fóruns de relatos, assim, não como anjos com asas e tal, mas como uma proteção que a pessoa tem, ou algum fantasma, algum espírito que pode proteger as crianças. Eu vi um relato de uma criança, de uma menina, uma garotinha de mais ou menos uns 7 anos. E aí chegou um cara que era conhecido da família e estava quase abusando dela. Ele foi com a intenção de para fazer isso com a menina. Ela fala que entrou um soldado e esse soldado a protegeu, que ele afastou aquele homem, colocou ele para fora, trocou até murros com esse agressor, com esse cara que foi com a intenção de, e aí colocou ele para fora do apartamento. Quando a menininha contou essa história para a mãe dela mostrou uma foto e perguntou se esse era o rapaz que estava na foto. E a foto que a mãe dela mostrou era o irmão dela, que tinha sido soldado alguns anos atrás e tinha morrido num dos treinamentos do exército. Nunca chegou nem a ir para uma guerra, mas que tinha morrido. E a menina reconheceu como o soldado que tinha ido a proteger e a defender desse maldito rapaz. Então eu te pergunto, será que a gente também tem um anjo protetor, uma entidade ou alguma coisa que nos protege acima no outro plano? É de se pensar. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Esse foi o nosso relato. Comente aqui se você chegou no final, anjo, para eu saber que você está também protegido aí por todos os anjos que possam estar protegendo a gente nesse plano e em outro plano. Um beijo e fui!